Esse será o grande assunto do ano a partir de agora, né? Começaram os trabalhos, então, da CPI da pandemia, da CPI da Covid, como vem sendo chamada, no Senado Federal. Primeiro depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que ocorreu ontem, foram 7 horas de depoimento. Hoje, o convocado é o também ex-ministro Nelson Teich, que substituiu Mandetta no ministério, ficou apenas um mês no cargo. Pazuello alegou que, contrariando o que ele fez durante a gestão no Ministério da Saúde, agora ele alegou não poder participar de aglomeração porque poderia estar com suspeita de Covid por ter se encontrado com generais no final de semana que estavam contaminados. Ao que tudo indica, apenas um pretexto aí lançado mão pelo ex-ministro para adiar o depoimento, talvez buscando se preparar melhor ou procurar um novo adiamento na nova data marcada, dia 19. E também uma outra convocação aguardada é do ministro da Economia, Paulo Guedes, com data a ser agendada a partir das falas de Mandetta ontem. A CPI definiu por convocar Paulo Guedes, porque, segundo Mandetta, o ministro da Economia não contribuiu em nada no sentido de ajudar a olhar para o calendário da vacinação e ajudar a programar, junto com o Ministério da Saúde, a compra de insumos e a compra de vacina. O ex-ministro Mandetta chegou a citar uma frase de Guedes que diz que, segundo ele, teria dito: já mandei o dinheiro, se virem, agora precisamos tocar a economia. Então, como relegando assim o combate à pandemia a um segundo plano. Alguns destaques, Márcio, da fala de Mandetta ontem, então, do ex-ministro, no primeiro depoimento da CPI da Covid. Ele fala que um dos primeiros destaques é essa confrontação, até que foi mencionado na notícia que tu trouxe agora, a confrontação do presidente Bolsonaro com as próprias determinações do seu ministério, o que resultou na demissão de Mandetta. Segundo o ex-ministro, a princípio o presidente concordava com o distanciamento social, a evitação de aglomerações e o uso de máscara e das medidas preventivas. E aí diz Mandetta que 2, 3 dias depois Bolsonaro voltava com outra visão, assessorado por outras pessoas que não do Ministério da Saúde, onde começou a se incutir ali aquelas ideias de teoria da conspiração, de que a pandemia seria uma farsa, uma fraude para prejudicar o governo, essa coisa que estamos já acostumados e cansados de ouvir esse tipo de argumentação, sem uma fundamentação objetiva, muito mais opinativa, mas que muita gente se apega para como dando caráter de realidade. E ficou muito claro no depoimento de Mandetta de onde vem essa influência, né? Diz o ex-ministro que houve uma busca de uma reunião com o embaixador da China para negociar a compra de insumos, e chegando lá, os 3 filhos do presidente estavam presentes, e veio na esteira das críticas do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ou seja, os filhos do presidente, que tem, à exceção de Flávio Bolsonaro, que já é um político há mais tempo, ele se parece mais com os políticos mais tradicionais, até inclusive na questão ali da prática que ele está sendo acusado da rachadinha, ele não tem uma radicalidade, assim, um fundamentalismo ideológico como tem Eduardo e Carlos Bolsonaro. Eduardo, que é a interface direta do núcleo duro do governo com as alas radicais de direita dos Estados Unidos, né, onde essas teorias de conspiração acabam proliferando com bastante ênfase, a ala mais ideológica, como é chamado, do governo. E Carlos Bolsonaro, que é o responsável, o coordenador, isso é sabido, da filosofia da comunicação do governo, como isso vai ser articulado e passado ali para os disseminadores das informações do governo, através de toda uma rede de comunicação muito bem estruturada pelas redes sociais, em especial o WhatsApp, Telegram.
Então, ficou claro no depoimento de Mandetta que essa radicalidade ali que tinha no governo como representantes Ernesto Araújo, o ex-ministro da Educação, de trágica lembrança, Abraham Weintraub, que não se tem notícia do que ele pode ter contribuído com a educação, para além daqueles tweets ofensivos e infantis com que ele costumava fazer durante a gestão do ministério. Enfim, essa radicalidade acabou, segundo o ex-ministro da Saúde, influenciando num reposicionamento do governo. A chegar a um ponto que aí nós temos uma situação bem delicada, que mostra o risco disso, dessa condução ideológica, emocional, e não tão lógica, racional e objetiva na condução dos fatos. Qual o exemplo? Dentro dessa postura mais ideológica, surgiu a defesa da cloroquina, naquela época, como remédio já de combate à Covid. A situação foi simplificada. Existe uma pandemia, existe um remédio preventivo, é só tomar o remédio, não precisa distanciamento, não precisa máscara, toma o remédio, e mesmo assim vai ter perdas, quem perecer, pereceu, faz parte do jogo, todos vamos morrer, havia essas frases, inclusive do presidente, né? É uma lógica militar, né? Vamos para a missão, vamos para o enfrentamento, baixas são esperadas, o que importa é precisamos manter a atividade econômica para haver viabilidade de administração e, obviamente, pensando numa reeleição, a economia tem que estar bem, tem que estar funcionando, porque ela é o fator mais importante que determina a reeleição ou não de um governante. E aí o que foi solicitado, segundo Mandetta, com relação à cloroquina? Um decreto presidencial, se cogitou a instituição de um decreto presidencial colocando a cloroquina, alterando a bula do medicamento, colocando-o como recomendável para o enfrentamento à Covid. Isso não aconteceu por oposição da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que naturalmente, obviamente, disse que isso não é possível. Não basta a vontade de um presidente, seja de que país for, de que partido for, de que ideologia for, para determinar que o medicamento deve ou não ser usado para determinada enfermidade. Isso é uma questão que depende da ciência, da medicina, de um conhecimento por trás. Não é um canetaço que vai dizer tal remédio serve para tal coisa. E, segundo Mandetta, esse foi o ponto de ele percebeu que, de certa forma, ele não falou isso muito diretamente, mas deu a entender que a queda de braço ali estava perdida, né, entre aquilo que a Organização Mundial da Saúde recomendava e aquilo que a ala mais ideológica radical do governo influenciou o presidente, ou ele compactuou dessas ideias e escolheu esse caminho, que é o que ele defende até hoje, né? Violando com frequência o distanciamento social, o uso da máscara, e sem se importar realmente com isso, no sentido de não, ele assume que ele viola, ele assume essa posição, né? O que acaba ali também por toda uma rede estruturada de disseminação de informação, convencendo muitas pessoas e angariando o apoio dessas pessoas que esperam essa radicalidade ideológica do governo, né? Essa direita que vai para um extremo, né, no espectro ideológico. Então, essa questão da cloroquina ela é bastante sensível, não do medicamento em si, mas de uma determinação por decreto de que fosse alterada a bula do remédio. Esse é o primeiro dos grandes desdobramentos da CPI da Covid, a partir do depoimento de Mandetta ontem. Hoje, a partir das 10 horas, daqui a 1 hora, Nelson Teich, o ministro que substituiu Mandetta, será ouvido no Senado e continuam os trabalhos. Se espera também, então, as falas de Pazuello e Guedes, e haverá ainda muito o que acontecer nessa CPI, que vai ser o grande assunto nacional daqui por diante. Por hoje é isso, então, Márcio. Desejamos uma ótima quarta-feira a todos e amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Bitcoin Bom Dia. Até lá.